Oiê, bom dia. Quem lidera pessoas, querendo ou não, muitas vezes assume o papel de conselheiro. E é um papel de muita responsabilidade. E é natural, porque as pessoas vão procurar sempre alguém que já passou por algumas coisas e alcançaram o que elas estão buscando, ou porque elas enxergam que alguém numa posição de liderança, ou num papel de liderança, tem algo para ensinar. Muitas vezes a gente tem mesmo. Só que é um papel de muita responsabilidade, como eu disse. E exige um cuidado que eu já caí no erro e eu tenho certeza que você também já caiu. Que às vezes a gente basear o nosso conselho, ou a nossa ideia, ou a nossa sugestão na nossa visão de mundo e no olhar que a gente tem de mundo e de maturidade agora. Por exemplo, se eu tivesse 17 anos hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, muito provavelmente eu não teria feito uma universidade. Muito provavelmente eu não teria, depois dos 20 e poucos anos, investido em imóveis. Mas se eu tivesse eu só consegui ter a cabeça que eu tenho porque eu passei por essas oportunidades. Então, é muito fácil às vezes a gente fazer engenharia de obra pronta. Para 99% das pessoas, a universidade, a faculdade vai ser uma etapa importantíssima da vida para criar conexões, para poder entender como o mundo funciona, para criar uma disciplina de durante 4 anos construir algo fora do seu natural ali, ou investir em um imóvel. Do ponto de vista econômico, na maioria das vezes financeiro, na maioria das vezes se fizer a continha na ponta do lápis e você for muito controlado financeiramente, não vale a pena, vale muito mais a pena você alugar um imóvel e investir aquele dinheiro. Só que na prática, as pessoas que fazem isso, no final das contas, não investem esse dinheiro, torram ele depois de muitos anos, não continuam pagando aluguel e não tem nada guardado. Então, para a maioria das pessoas, até criar essa consciência, criar essa disciplina financeira, essa educação financeira, vale a pena investir em ter um bem importante como um imóvel, como a casa própria, tal da casa própria. Então, às vezes o conselho que eu daria para mim mesmo é diferente do que eu tenho que dar para o outro, porque a realidade da outra pessoa, a maturidade, a visão de mundo e as experiências delas são diferentes. Isso vale para tudo, tá? Eu peguei esses 2 exemplos, mas também no dia a dia do trabalho, porque o conselho ele deveria estar ajustado para a visão de mundo da pessoa, para a busca da outra pessoa, para aquilo que aquela pessoa acha que é relevante. Muitas vezes um conselho de alguém que eu admiro muito não vai servir para mim, porque o mundo dele é diferente, a busca dele é diferente, os valores dele são diferentes. Enquanto para mim, eu sei o que eu estou buscando, eu deveria saber, eu deveria estar sempre refletindo se é aquilo mesmo que eu quero e se o que eu vou fazer está ou não conectado com o que eu vou buscar. E acumulando essas experiências vão me ajudar na minha intuição e vão ajudar a melhorar também esses conselhos. Então, assim, o conselho que eu te dou é: quando você estiver nessa posição que alguém te pediu uma sugestão, que alguém te pediu um caminho, primeira coisa, antes de sair falando, pergunta. Se você entender um pouquinho do que o outro está buscando, talvez faça mais sentido. Então, quando você me perguntar aqui que livro que eu sugiro, que curso que eu sugiro, se eu responder de bate-pronto, ou qualquer pessoa responder de bate-pronto, pensa bastante na resposta, não sai fazendo. Isso faz sentido para você também. A gente tem que pensar na nossa posição como conselheiro e como aconselhado. Isso faz a gente evoluir bastante e ajuda quem está à nossa volta a evoluir. Nós líderes vamos fazer isso o tempo inteiro, ok? A gente se vê hoje à noite, hoje tem aula Leader Class número 57. Hoje a gente vai falar de liderança e tecnologia, a aula tá boa. Vem junto, ok? Beijo pra você e até mais tarde.